Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa aula, que vai ser uma aula diferente. Uma aula onde eu vou apresentar para vocês como o direito tributário é cobrado pela FGV nas provas do exame de ordem. Em primeiro lugar, eu queria dar parabéns para todos vocês por estarem nessa etapa da vida de realizar o exame da ordem. Muito tempo já se passou até aqui, eu tenho certeza que todos se lembram do momento que estava fazendo a prova de vestibular, estavam fazendo as suas provas de faculdade, e vocês superaram esse obstáculo. Chegou o momento do próximo obstáculo, da prova da ordem. E após a prova da ordem, que com certeza vocês terão sucesso, vão surgir outros desafios. E eu torço para todos vocês que alcancem com êxito todos os seus objetivos. O nosso curso, ele foi projetado com todo o capricho, com toda a dedicação em todos os detalhes. A nossa aba foi cuidadosamente preparada, foi examinada cada item da nosso ambiente de aprendizagem. Os nossos cronogramas foram desenvolvidos de forma muito minuciosa e o nosso corpo docente foi escolhido com todo cuidado, para que vocês tenham a melhor preparação para o seu exame da ordem. O nosso curso, ele tem como ideia central a parceria com vocês. Todos vocês são importantes para nós. Todos os professores desse curso são parceiros de vocês, estão à disposição de vocês e vão entregar tudo da melhor forma. O nosso curso, ele trabalha com um método que foi desenvolvido para otimizar os seus estudos. O nosso método, ele se baseia em 3 pilares, que é um aprendizado, que é feito de forma estratégica, focando no que é importante para a prova. O treinamento, que é feito através de questões que são questões passadas, ou questões desenvolvidas pelos nossos professores, considerando as matérias de maior incidência na prova e as revisões. Nosso método é preparado dessa forma, junto com um cronograma. Esse cronograma, ele possui um prazo de 180 dias, para quem tiver mais tempo de estudo, tem o prazo de 90 dias e tem o prazo de 120 dias. Então, ele é flexível, de acordo com o tempo e disponibilidade de vocês. E nesse cronograma, esse método vai estar presente. Porque quando estudamos uma matéria pela primeira vez, a nossa retenção, a nossa memória, isso a neurociência nos prova, ele consegue, no primeiro momento, ter uma retenção boa, mas com o passar do tempo, ele vai declinando. Então, essa matéria precisa ser relembrada mais de uma vez. E no nosso cronograma, você vai conseguir ter uma otimização desse estudo, dessa memória, desses dados importantes para a sua prova. Que você vai ler, vai estudar, vai assistir às aulas, vai ter o seu primeiro contato com a matéria. Depois você vai treinar, tendo o segundo contato com a matéria através das questões. Você vai rever e, por fim, teremos os simulados. Então, tudo preparado de forma cuidadosa, planejada, estratégica, para otimizar o seu estudo, para que você tenha êxito no seu método. E eu vou iniciar nossa matéria indicando para vocês, fazendo um mapa para vocês, sobre como que o direito tributário ele é tratado pela FGV na prova da ordem. Então, no slide que está a seguir, a gente pode observar a incidência dos principais temas que são cobrados na prova. É possível ver, meus caros, que mais da metade da matéria está situada nesse lado.
desse gráfico de pizza. 3 temas representam praticamente metade da sua prova de tributário. E os demais temas representam a outra metade. E poucos temas são os principais cobrados. A nossa disciplina foi preparada dessa forma, foi preparada com este foco, para que você seja objetivo, claro, e chegue no seu objetivo de forma mais fácil. Nosso objetivo, então, é auxiliá-los, é guiá-los para fazer a sua prova da ordem. A prova da ordem, no que pertine à minha disciplina, que é o direito tributário, a melhor disciplina de todas, a mais lógica, a que possui um conteúdo menor e a que é mais de fácil assimilação. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que tributário não é difícil. Basta estudar com o nosso método, estudar com o método, estudar pelos nossos materiais e se fazer o seu papel, que você vai aprender o tributário. E a primeira forma de se entender o direito tributário é através das questões que são cobradas na prova. Eu trouxe aqui para vocês as questões da última prova de ordem. E vamos resolvê-las e eu vou explicar para vocês vão entender como a gente pode alcançar esses pontos nas suas provas. O direito tributário representa 5 questões da sua prova e certamente é uma disciplina importante, seja para aqueles que vão prestar a segunda fase em outras áreas e principalmente aqueles que irão prestar direito tributário na segunda fase. Então, vamos direto para a nossa questão do 41º exame de ordem. E ela começa com a seguinte assertiva. Lei Ordinária do Município Alfa, publicada no Diário Oficial Municipal em 30 de setembro de 2020, instituiu uma taxa de fiscalização de estabelecimentos comerciais. Então, a gente já começa a marcar os itens que são importantes para a sua resposta. Então, estamos tratando aqui de uma taxa. Espécie tributária, taxa. Incidente sobre setor de materiais de construção. Sua produção de efeitos se deu a partir de 1 de janeiro de 2021, com a finalidade de aferir o cumprimento das normas de segurança e urbanização local. E a taxa passou a ser cobrada por meio de alíquotas específicas, fixadas no valor de R$ 150 para empresas com capital social de até R$ 100 mil, de 300 para empresas com capital social de até R$ 500 mil, e de 1.500 para empresa com capital social superior a R$ 500 mil. Então, temos a informação que sobre a base de cálculo das taxas, que foram fixadas em alíquotas específicas que consideraram o capital social das empresas. A Associação dos Empresários daquele setor empresarial pretende questionar essa cobrança. Diante desse cenário, a cobrança da referida taxa é o quê? Vamos entender cada uma dessas assertivas. É legal e constitucional, por estar dentro da competência tributária do respectivo município, fundada em seu poder de polícia. Então, temos aqui a exigência de um primeiro ponto, que é o seguinte. O primeiro ponto que a questão exige passa pelo entendimento da competência tributária. A competência tributária, meus caros, é o poder que a Constituição confere aos entes federativos para, por meio de lei, instituir tributos. As competências dos impostos são privativas, o que significa que cada ente federativo tem os seus próprios impostos. A União tem imposto de renda, tem o IPI, tem o IOF, os estados têm o ICMS, o IPVA, os municípios têm o IPTU e o ISS, ok? E as demais espécies tributárias. As taxas e as contribuições de melhoria, elas
são de competência comum, o que significa que tanto a União, os estados e os municípios podem instituir taxa. Então, as taxas são de competência comum, meus caros. Todos os entes federativos podem instituir as taxas, que são cobradas por dois motivos: prestação de serviços públicos ou exercício do poder de polícia. Então, as taxas se baseiam na prestação de serviços públicos ou o exercício do poder de polícia. Ok? Voltando à nossa questão, a alternativa A diz que essa taxa é legal e constitucional, por estar dentro da competência do respectivo município, fundada no seu poder de polícia. Então, vamos fazer o exame dessa assertiva em duas partes. Se nós separarmos essa assertiva, ela traz a mensagem que a taxa é legal e constitucional, é um ponto, e traz o motivo, por estar dentro da competência tributária do município. Bem, as taxas efetivamente estão dentro da competência municipal, correto? Porque é uma competência comum, e nesse caso está sendo feita uma taxa que se baseia na fiscalização de estabelecimentos comerciais, que está na competência dos municípios. Mas isso não necessariamente leva à conclusão de que essa taxa seja legal e constitucional, porque existem outros pontos que devem ser examinados nesse caso. Então, vamos deixar essa alternativa em aberto. A letra B diz que essa taxa não respeita o princípio da anterioridade, sendo inconstitucional por esse aspecto. Então, o segundo tema, meus caros, é o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, ele tem por objetivo resguardar o contribuinte em face de cobranças tributárias, para que o contribuinte possa se programar, se planejar. São regras que se baseiam no princípio da não surpresa, de que um contribuinte não deve ser surpreendido. E como que ela efetiva isso? Ela concede um prazo entre a publicação da lei e a sua cobrança para que ela possa ser exigida. E as regras de anterioridade são apenas duas. Existem apenas duas exigências de anterioridade. Que a lei publicada no exercício financeiro seja cobrada, o tributo, apenas no próximo exercício, que é o próximo ano, e que, cumulativamente a isso, se respeite o prazo de 90 dias. Beleza? Essa é a regra da anterioridade. Voltando à questão, aqui, no enunciado ela fala que a taxa ela foi instituída em 30 de setembro de 2020. E sua produção de efeitos se deu a partir de 1 de janeiro de 2021. Então vamos lá, setembro a janeiro de 2021. Foi publicada no ano e cobrada no ano seguinte? Ok, então tá certo. Tem 90 dias entre a publicação dessa lei e a exigência? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok. Significa que essa taxa observa a anterioridade. Como alternativa B, diz que ela não observa, que ela não é constitucional, ela está errada. Então a gente já risca ela. Essa não pode ser. A letra C diz que ela é devida por atender aos princípios da progressividade e da capacidade contributiva, ao cobrar maior valor sobre a empresa com maior capital social e cobrar menor valor sobre a empresa com menor capital social. Temos aqui outro tema que envolve os princípios tributários, que é o tema da capacidade contributiva e as taxas. Como funciona
o princípio da capacidade contributiva em relação às taxas. Vale lembrar que o princípio da capacidade contributiva, ele diz que os impostos devem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Reflexo da igualdade, resumindo, deve-se cobrar mais de quem tem mais e cobrar menos de quem tem menos. E as taxas? Esse raciocínio pode ser aplicado às taxas. As taxas, elas têm peculiaridades. Por quê? Porque as taxas são tributos contraprestacionais. Significa que eles são pagos porque foi prestada uma atividade em favor do contribuinte. Ou seja, eu pago o Estado porque o Estado me prestou um serviço ou exerceu o poder de polícia em relação à minha específica pessoa. Há uma retribuição, uma contraprestação. E por essa lógica, não é interessante, não é relevante se graduar o valor da taxa em razão do meu poder econômico. Porque o objetivo das taxas é ser contraprestação, é custear o serviço ou poder de polícia e não ser graduadas segundo a minha riqueza, segundo a minha capacidade econômica. Voltando ao nosso slide, é devida para atender à progressividade e capacidade contributiva? Não. Por quê? Porque as taxas não seguem esse raciocínio de progressividade e capacidade contributiva, pelos motivos que eu expliquei. Sobrou a letra D, que diz que a taxa é ilegal por ser calculada com base no capital social das empresas. Pois bem, as taxas podem ser cobradas com base no capital social das empresas. Vamos pôr aqui a quarta questão. A quarta questão é a qual? O capital social das empresas serve para graduar as taxas? É possível? Pelo raciocínio que nós acabamos de desenvolver nesse item aqui, capacidade contributiva e as taxas, o capital social não serve para graduar as taxas. Por quê? Porque o capital social, ele é um elemento absolutamente desvinculado dos custos do Estado na prestação de serviço ou no exercício do poder polícia. Então, o capital social acabaria por graduar as taxas segundo as condições do contribuinte e não para a contraprestação do serviço. Por esse motivo, não pode ser usado para graduar as taxas. Voltando à nossa assertiva D, diz a taxa é ilegal por ser calculada com base no capital social das empresas. Ele está correta. Deixa eu voltar para o nosso famoso azul. Ela está correta. Alternativa letra D. Nós tínhamos a dúvida sobre a letra A. A taxa, voltando aqui à primeira assertiva, a taxa ela está dentro da competência dos municípios. Isso é ok. Mas ela não é constitucional, porque ela tem outro problema. Porque ela não pode ser cobrada com base no capital social das empresas. Beleza, meus caros? Certinho até aqui? Veja como uma questão nos permite fazer uma revisão de vários assuntos. Esses assuntos vão ser desenvolvidos durante o curso. Não é preciso que agora, nesse momento, nessa questão, você já saiba tudo. É uma construção. De acordo com o que você for evoluindo no nosso cronograma, você vai aprender todos esses assuntos e vai poder acertar todas as questões de direito tributário que caem na sua prova. O nosso material é feito para que ele aborde os temas que mais caem. Ele é feito de forma estratégica. O cronograma é feito de forma estratégica. A próxima questão ela diz que um deputado estadual desejava conceder benefício fiscal na modalidade de crédito presumido
de ICMS em favor de bares e restaurantes situados no estado alfa, de modo a fomentar o setor comercial. Por isso, propôs o projeto de lei com esse fim, o qual foi aprovado por maioria simples na Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador. Nesse cenário, assinale a alternativa correta. Então, vamos ler as alternativas. Tal projeto de lei deveria ser aprovado por maioria absoluta e não por maioria simples na Assembleia Legislativa. Essa alternativa não está correta, por quê? Porque as matérias sujeitas à lei complementar são previstas na Constituição. E não há nenhuma previsão constitucional que reserve essa matéria à lei complementar. Benefícios fiscais podem ser previstos por lei ordinária. Então, essa assertiva não está correta. A letra B fala que a iniciativa desse projeto era privativa do governador. Essa questão tem muita recorrência nos exames da ordem, acerca da iniciativa de projetos de lei que concedem benefícios fiscais. Há uma certa confusão de achar que essas leis têm que vir do governador, do presidente ou do prefeito, mas não. Um deputado, um senador, um vereador pode apresentar um projeto de lei com o objetivo de conceder um benefício fiscal. A Constituição não reserva os projetos de lei que concedem benefícios fiscais ao Poder Executivo. E esse raciocínio, essa premissa, mata essa assertiva. Então, a gente vai excluir a letra B. Letra C. A concessão de tal benefício fiscal na modalidade de crédito presumido dependeria de prévia autorização por meio de convênio celebrado no âmbito do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. Essa alternativa, eu já adianto para os senhores que é a alternativa certa. Mas antes de explicá-la, eu vou passar a alternativa D. O governador poderia ter concedido tal benefício fiscal na modalidade de crédito presumido por decreto, não sendo necessária a aprovação de lei estadual nesse sentido. Essa questão está absoluta e inequivocamente errada, porque o princípio da legalidade estabelece que só a lei pode criar tributos. Então, se só a lei pode criar tributos, só a lei pode dispensar tributos. Compreende? A concessão de benefícios fiscais, de acordo com o artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, só pode ser feita por meio de lei específica, que regule aquele específico tema. Então, essa alternativa está errada. E a letra C? A letra C está correta por quê? Em regra, o ente político que pode conceder o benefício fiscal, ele o concede por lei ordinária, sem maiores formalidades. Mas a gente precisa lembrar que o ICMS é um tributo que ele é nacional, ou seja, o fato econômico do ICMS ele é a circulação de mercadorias, que pode abranger uma mercadoria que sai de Minas, chega em Goiás, vai para o Tocantins, depois chega no Maranhão, ok? Então ele passa por diversos estados. E se cada estado pudesse conceder benefícios fiscais sem qualquer outro requisito, sem qualquer outra medida, ia ocorrer uma coisa que chama guerra fiscal. Ou seja, com o objetivo de atrair empresas para o seu território, um estado concederia um benefício fiscal. O outro ia olhar para essa situação e falar, eu também quero essa empresa. Concederia um benefício fiscal maior. O outro, vendo os dois anteriores concedendo benefícios fiscais, concederia ainda mais benefício fiscal para atrair mais empresas para o seu território. Haveria uma guerra fiscal entre os entes tributantes. Para se evitar isso, a Constituição estabelece que os benefícios fiscais de ICMS devem ser aprovados pelo conjunto dos estados, que é feito através de um órgão que chama CONFAS. Por isso, a alternativa C é a correta. Diz que a concessão de tal benefício fiscal, na modalidade de crédito presumido, dependeria de prévia autorização por meio de convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária. Beleza, meus caros? Mais uma questão 27, que trata agora de uma organização religiosa. Vamos ler? Em 2022, a organização religiosa ABC recebeu uma doação
em doação lojas que pretende alugar para destinar a renda obtiva com aluguéis ao pagamento de auxílios ministerial para a subsistência de seus ministros religiosos e suas famílias. Temendo que o fisco municipal já em janeiro, tem uma data aqui, pessoal, sempre quando tiver uma data na questão, marque a data. Comumente ela vai servir para alguma coisa. Temendo que o fisco municipal já em janeiro de 2023 venha fazer o lançamento do PTU referente a tais lojas, a organização procurou você, advogado, nesse mesmo mês de janeiro de 2023, para que seja promovida a medida judicial, a fim de que o fisco se abstenha de fazer tal lançamento, sabendo que terá que ser produzida prova nos autos, por perícia, por contábil indicado pelo juízo, acerca da destinação que se pretende dar a esses aluguéis. Desse cenário, assinale a alternativa que indica a ação a ser proposta. Alternativa que indica a opção da ação a ser proposta. Pois bem, meus caros, lemos todo esse enunciado para chegar ao final e saber que os diversos pontos que estão presentes nesse enunciado são, em sua maioria, irrelevantes para a resposta. Por quê? Pergunta-se aqui qual ação judicial a ser proposta. Estamos falando de direito processual tributário. Então, todos aqueles dados relativos à imunidade da entidade religiosa, anterioridade, perdem relevância aqui. O importante é qual a ação adequada. As ações tributárias por parte do contribuinte têm como seu principal espécie 3 ações, que são as mais cobradas na sua prova. É a ação declaratória, anulatória e o mandato de segurança. Qual a diferença dessas 3 demandas? Essas 3 demandas, todas elas têm como objetivo afastar a exigência de tributos. Mas elas possuem requisitos específicos, meus caros, condições específicas que eu vou explicar aqui em apenas 1 minuto. Você guardando essa informação que eu vou te passar aqui, você nunca mais vai errar uma questão sobre esse tema. As principais ações são anulatória, declaratória e o mandado de segurança, que eu vou pôr do outro lado, nosso querido mandado de segurança. E é muito simples diferenciar essas ações. A ação anulatória, como o próprio nome diz, busca anular. Se a gente anula algo, significa que esse algo já existe. Portanto, a ação anulatória investe com um lançamento que já foi realizado. Prestem atenção, o lançamento já foi realizado. Então aqui, há lançamento? Há lançamento. E a declaratória? A declaratória, como o próprio nome diz, ela apenas declara. Declara que não existe a obrigação. Então a declaratória é utilizada antes do lançamento. Antes. Essa é a diferença. A ação anulatória ela é proposta depois do lançamento e a declaratória antes. E o nosso mandato de segurança? O nosso mandado de segurança alcança as 2 situações, porém, ele não admite provas. Explicando melhor, ele não admite provas durante o seu procedimento. Uma prova pericial, uma prova testemunhal não são admitidas pelo procedimento do mandado de segurança. Só apenas provas que instruem inicial. O mandado de segurança não admite provas. Então, voltando à nossa assertiva, que pede para marcar qual a ação adequada para resolver esse problema, a gente pode ler que ainda não houve o lançamento. Por quê? Porque a assertiva diz que
temendo o fisco municipal, ou seja, teme, ainda não foi realizado, está com medo de vir a ser realizado, que venha a ser feito o lançamento, ou seja, ainda não foi feito. Portanto, sem mais delongas, a gente já tem absolutamente claro qual que é a ação. A ação anulatória, meus caros. Não tem mais problemas. E a última assertiva, a última questão que nós vamos tratar, diz o seguinte: o Estado Alfa acabou de implantar um novo sistema online para lançamento de imposto sobre a transmissão causa-mortes doação ITCMD, veiculando também em lei estadual o modo como o preenchimento da declaração deve ser feito e entregue pelo sujeito passivo tributário por meio da internet, ou seja, há uma declaração a ser prestada pelo sujeito passivo por meio da internet. Segundo a lei, cabe ao próprio sujeito passivo preencher a declaração, indicando os fatos, geradores, as bases de cálculos e as alíquotas aplicadas, resultando, ao final, o valor a ser pago. Devendo também, mas esse sujeito passivo tem que fazer tudo aqui, não é? Devendo também gerar a guia de pagamento e pagá-la. O fisco estadual teria o prazo decadencial para analisar a declaração entregue e o respectivo pagamento por parte do sujeito passivo. Assinale a alternativa que indica corretamente a modalidade de lançamento do ITCMD nesse caso. Então vamos lá. O lançamento tributário ele possui basicamente 3 espécies. O lançamento de ofício, que é aquele que o fisco faz todo o trabalho. Ele calcula, ele apura o tributo e ele notifica você para pagar. O lançamento por declaração, ele também é feito pelo fisco. Porém, o sujeito passivo contribuinte presta declarações, o fisco olha essas declarações e, com base nelas, faz o lançamento. E, por fim, tem o oposto do primeiro, que é o lançamento por homologação, também chamado de autolançamento. Ou seja, autolançamento, a própria pessoa faz o seu próprio lançamento. Ela declara a matéria tributável, ela calcula, ela paga, ela faz tudo. Esse é o lançamento por homologação. Então lembre-se, lançamento de ofício, o fisco faz tudo. Lançamento por homologação, o contribuinte faz tudo. Ok? Ok. Voltando à nossa assertiva. Letra A. Qual que é o lançamento nesse caso? Por declaração? Não, não é por declaração. Não é. Por arbitramento? Não. De ofício? Não. Temos absolutamente claro que é a letra C. Com isso, meus caros, a gente termina o exame da ordem com todas as respostas. As matérias que foram exigidas nessa prova são matérias que costumam sim cair na prova. São matérias que são abordadas, são salientadas com devido cuidado para que você se lembre delas. E eu quero, por fim, convocá-los a uma reflexão, que está no próximo slide. É um texto de Fernando Pessoa, que me permito a leitura. De que adianta ter terreno capaz de abrigar um castelo, se o castelo não for construído ali? Ou seja, todos nós temos potencial. Cabe a cada um seguir esse potencial, aproveitar esse potencial. Muito obrigado, meus caros. Estamos aqui com vocês, para vocês e por vocês. Até a próxima, pessoal. Até mais.